A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Eu sou João Cláudio e este é o programa Caminhando com Jesus. E vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. Vamos aprender sobre a vivência e a beleza litúrgica da grande semana da Igreja, a Semana Santa, com Dom Henrique Soares da Costa, que foi bispo da Diocese de Palmares e que faleceu em 2020. A grande semana da Igreja. Era assim que ela era chamada na Antiguidade. Esta grande semana começa com o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. A missa é a missa da Paixão. Na Igreja Antiga, celebrava-se neste domingo a missa com o Evangelho da Paixão, que terminava com o corpo de Jesus sepultado. E no domingo seguinte, o domingo de Páscoa, na vigília pascal, lia-se o Evangelho da Ressurreição. Isto no tempo que nós vivíamos perseguidos pelo Império Romano e sequer podíamos celebrar publicamente. Depois, quando a igreja ficou livre, então organizou-se o Tríduo Pascal. E esse domingo, chamado Domingo da Paixão, continua. Paramento vermelho, a gente escuta o Evangelho da Paixão, de acordo com o evangelista daquele ano, este ano o evangelista Mateus. E antes da Missa da Paixão, a gente escuta o Evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém e faz a procissão com os ramos, recordando que Jesus é rei, mas rei que tem como trono a cruz, como coroa os espinhos, como cetro a cana, como manto o escarlate vermelho dos soldados para ridicularizá-lo. Ele é rei, mas rei que passa pela cruz. E andar na procissão com os ramos quer dizer, eu creio, eu quero seguir a este Cristo, passando pela cruz para ressuscitar com ele. E depois então o Tríduo Pascal, os 3 dias do grande momento litúrgico da igreja. O primeiro dia é a sexta, que já começa na quinta-feira ao entardecer. É ainda um costume dos judeus. Para eles o dia começa, você sabe, quando brilham as 3 primeiras estrelas no céu. Então, no primeiro dia do Tríduo, a quinta tarde e a sexta, a igreja celebra esse mistério. Cristo se entregou ao Pai por nós. Ele entregou-se na cruz na sexta-feira e entregou-se na ceia na quinta-feira, para que a igreja celebre, até que ele volte, o mistério da sua Páscoa. Então, ele entregou-se por amor, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Na quinta-feira, ao entardecer, lá pelas 5 horas da tarde, a igreja celebra, pode ser também à noite, a missa na ceia do Senhor. Ali, 3 mistérios nós celebramos. A instituição do sacerdócio, a instituição da Eucaristia e o mandamento do amor. O que marca esta missa é o lava-pés, que logo depois da homilia, que lembra o gesto de Cristo. Lavar os pés é o gesto do servo e o serviço de Cristo é dar a vida. Depois, como não se podem comungar no Tríduo Pascal hóstias que não tenham sido consagradas no Tríduo, se consagra para aquela missa as hóstias e se consagram as hóstias para o dia seguinte, a sexta-feira, quando não há missa. Terminada a missa, sem a bênção final, leva-se a reserva eucarística
para um altar preparado para isto, dentro ou próximo da igreja, o altar da reposição, e lá se colocam as hóstias consagradas que ficarão em adoração pública até meia-noite e a partir daí em adoração privada. Depois da missa da ceia do Senhor, tira-se a água benta da igreja, descobre-se o altar, se não se cobriram as imagens, cobrem-se todas as cruzes. Sexta-feira, ainda o primeiro dia do tríduo, a igreja celebra, veja, não tem missa neste dia, o altar fica descoberto. Na nossa liturgia latina, altar descoberto quer dizer jejum de Eucaristia, e é dia de jejum, de abstinência de carne, você já sabe. O jejum é uma refeição completa só por dia, a abstinência de carne, nada de carne. E lá pelas 3 horas da tarde, a solene celebração da paixão do Senhor, com 3 momentos. O primeiro momento, uma liturgia da palavra. A gente escuta a palavra de Deus que nos explica o mistério daquela entrega de Cristo. Essa liturgia da palavra termina com a solene oração dos fiéis, a oração universal, com 10 grandes intenções pelo mundo, pela igreja. É a igreja que, unida a Cristo, cumpre o seu papel de povo sacerdotal. Depois, a adoração da cruz, que não é adorar o pedaço de madeira, é adorar o mistério da cruz, aquilo que aconteceu no madeiro. Pois bem, eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. E a igreja responde de joelhos: vinde, adoremos. E depois, então, se venera a cruz. Finalmente, a terceira parte, que é o rito da comunhão, porque nosso Cristo é um Deus vivo. Mesmo na Sexta-feira Santa, a gente comunga Cristo vivo. E depois, no Brasil, herança de Portugal e da Espanha, a procissão do Senhor Morto, que recorda uma passagem bíblica, o enterro do Senhor. Então, isto a Sexta-feira Santa. Depois, o Sábado Santo, o segundo dia do tríduo. Então, o primeiro dia, ele se entregou por amor até o fim, até a morte. Segundo dia, Jesus entrou na morte. Jesus morreu. Jesus permaneceu no Sheol. Nesse dia, a igreja não celebra a missa. Nesse dia não há celebração nenhuma. É um dia de silêncio. É dia de pensar que um dia nós morreremos, mas o Senhor nos libertou da morte. Nesse dia, atenção, a comunhão não é dada a ninguém, nem aos enfermos. Atenção para esse detalhe, nem aos enfermos. Só pode comungar neste dia os moribundos, aqueles que estão realmente às portas da morte e recebem a comunhão em viático. E depois, o terceiro dia, ele venceu a morte. Então, ele entregou-se, quinta tarde e sexta, ele entrou na morte, sábado, ele venceu a morte. Na noite do sábado para o domingo, nós nos reunimos em Santa Vigília. É a grande celebração, é a mãe de todas as vigílias, é o grande momento do ano litúrgico todo. Se puder, vá de branco para a vigília, para recordar sua veste batismal. Dia do cristão e de branco para a igreja não é virada de ano, é a vigília pascal. Então, essa vigília longa, que deve cansar a gente, porque nessa noite Deus vigiou para tirar Israel do Egito, Deus vigiou para ressuscitar Jesus, e a igreja vigia em honra de Deus. Essa liturgia tem 4 partes. Liturgia do fogo, Cristo é luz, então abençoa-se o fogo novo e prepara-se o círio pascal. A liturgia da palavra, Cristo é a palavra que ilumina o evento da paixão, da ressurreição, da nossa vida. A liturgia batismal, com a bênção da água. Aí, se houver pessoas para serem batizadas, são batizadas e crismadas. Aí também nós fazemos nossa renúncia ao diabo e renovamos as nossas promessas batismais. Por isso é importante a veste branca, estar vestido de branco. Não é obrigatório, é um conselho, é recomendável. É a veste do nosso batismo. E depois, a missa de Páscoa, a liturgia eucarística, começando com o ofertório. É isto. No dia seguinte, ainda tem uma missa, a missa do dia da Páscoa. A missa pascal mesmo é a vigília. Mas se quiser ir no dia da Páscoa, vá. E aí então a igreja canta, antes do evangelho, a famosa, a belíssima sequência de Páscoa. Cristãos, a vítima pascal, oferecer louvores. E depois, 50 dias celebrados como se fosse um só dia, sobretudo os 8 primeiros dias, a 8ª da Páscoa,
que termina com o Domingo Branco, o Domingo Inaubis, que também é chamado Domingo da Misericórdia. Então, viva bem a Semana Santa, viva bem o Tríduo Pascal. É o centro da nossa fé. Por causa da Páscoa, nós somos cristãos. Porque Cristo ressuscitou, nós temos esperança. Porque Cristo está vivo, nós cremos nele e entregamos a ele nossa vida, nossa morte. Uma boa Semana Santa e, desde já, uma feliz Páscoa. Clarão que resplandece, eterna luz, arma da alma, amante guerreira. Clarão que resplandece, eterna luz, arma da alma, amante guerreira. Ó bendita cruz, adorável cruz, te adoramos, Santa Cruz. Ó Santa Cruz, adorável, de onde a vida brotou, nós por ti, redimidos a ti, cantamos louvor. Ó Santa Cruz, adorável, de onde a vida brotou, nós por ti, redimidos a ti, cantamos louvor. Este sinal santo estará no céu quando o glorioso Rei vier julgar. Este sinal santo estará no céu quando o glorioso Rei vier julgar. Ó bendita cruz, adorável cruz, te adoramos, Santa Cruz. Este sinal santo estará no céu quando o glorioso Rei vier julgar. Este sinal santo estará no céu quando o glorioso Rei vier julgar. Ó bendita cruz, adorável cruz, te adoramos, Santa Cruz. Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse:
O que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade, te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos na Terça-feira Santa. O Evangelho de hoje um pouco adianta as coisas, ou seja, nós estamos aqui no cenário da última ceia, portanto, na quinta-feira. Mas aqui o mistério que nós temos que contemplar no Tríduo Pascal, ele é tão vasto que nós precisamos aqui ter um tempo objetivo para nos preparar para o que nós iremos celebrar. E aqui o olhar se volta para um personagem que, evidente, não está no centro das nossas reflexões no Tríduo Pascal. Esse personagem é Judas. Judas, ele decidiu trair Jesus e o entregou Jesus na quarta-feira, portanto, será amanhã. Essa é uma das razões pelas quais a igreja faz jejum na quarta e na sexta, ou seja, quarta seria o dia da traição de Judas, em que ele foi lá, combinou com os sumos sacerdotes que iria entregar a Jesus, e a sexta-feira é o dia da própria paixão do Senhor e, evidente, o dia em que também Judas se enforcou aqui no caso. Mas, se nós olharmos para esta cena da última ceia, nós iremos ver que Judas já estava em pecado. Ele já havia decidido tudo, já havia tramado tudo. E Jesus aqui, ele somente desmascara o pecador. A primeira coisa que nos escandaliza é o fato de que Judas participou da última ceia. Judas recebeu a comunhão. Judas estava com Jesus e comungou. Mas aqui nós vemos que esta participação de Judas na última ceia precisava ser desmascarada. Ou seja, Jesus viu que Judas já não iria mais voltar atrás. E existe aqui essa ciência divina que só Deus pode ter. Nós, seres humanos, nós nunca podemos desistir da conversão de alguém. Por quê? Porque nós não temos a ciência divina. Nós devemos esperar a conversão da pessoa até o último momento. Mas Jesus é Deus. E sendo Deus, ele sabia que já não adiantava mais. Judas estava perdido.
Ele não iria mais voltar. Porque aqui nós estamos diante de um grande mistério. O mistério do endurecimento do coração. Uma pessoa pode endurecer o seu coração a tal ponto que aquilo já não tem mais retorno. Né? A tal ponto que aquilo já não tem humanamente nenhuma esperança de voltar atrás. Nós que vivemos aqui nesse mundo não podemos dizer isso de nenhum ser humano aqui na Terra. Nós só podemos dizer que isto existe. E existe no inferno, com Satanás, seus anjos e os réprobos, ou seja, aquelas pessoas que foram condenadas ao inferno. Ali existe um endurecimento de coração que, por mais que Deus tenha manifestado seus atos de amor para com essas pessoas, eles fecham o coração, eles endurecem o seu coração. E aqui nós então estamos diante do grande mistério dessa esclerocardia. Como é que acontece o endurecimento do coração? Bom, vamos ver o seguinte. O endurecimento do coração, ele se dá quando a pessoa entra em contato com manifestações do amor de Deus, mas não acolhe este amor na fé. Judas havia perdido a fé no amor de Jesus. E Jesus aqui no Evangelho, como um gesto, o último gesto de caridade para com Judas, pega o pão, parte, molha o pão no molho e entrega para Judas. Isso entre os judeus era um sinal de preferência, de privilégio, de distinção, de amor. É a última tentativa de Cristo de mostrar a Judas o seu amor. Mas Judas, fechado, não podia crer naquele amor. E nós? Será que nós estamos tão fechados que não podemos crer que Deus nos ama? Que pecado você cometeu? Que situação de vida é essa na qual você se meteu? Pois bem, saiba, enquanto estamos neste mundo, ainda há tempo. E Deus manifesta o seu amor. Basta que você abra o seu coração para ver esses gestos de amor. Abra com fé. E o amor misericordioso de Deus irá invadir seu coração. Deus o abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Por que não falar se Ele quer te ouvir? Por que se esconder se Ele está aqui? Por que não aceitar se Ele quer te dar? Por que insistir em resistir? Pois Ele tem tanto pra te falar. Quer te amar, te perdoar. Mas é você que tem que abrir o coração. Deixa Jesus te consolar. Deixa Jesus te abençoar. Deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar. Deixa Jesus te abençoar. Deixa Jesus te dar a tua salvação. Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Abra o seu coração. Deixa Deus acolher você nessa noite. Deixa Deus te abraçar. Por que não falar se Ele quer te ouvir? Por que se esconder se Ele está aqui? Por que não aceitar se Ele quer te dar?
pra te falar, quer te amar, te perdoar, mas é você que tem que abrir o coração. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Eu quero cantar pra você. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. No dia 4 de abril, nós fazemos memória de Santo Isidoro de Servilha, ele que foi bispo e doutor da Igreja. Nasceu no ano de 560, em Servilha, na Espanha. Ele teve outros 3 irmãos, Leandro, Fulgêncio e Florentina. Os 3 irmãos também se tornaram santos. São Leandro era mais velho, e São Fulgêncio, que também se tornou bispo, e Santa Florentina, estes tomaram a vida religiosa. Assim, Santo Isidoro de Servilha perdeu seu pai logo na infância, e São Leandro, que era o irmão mais velho, ficou responsável por sua educação, inclusive a educação religiosa. É interessante que Isidoro, ele tinha dificuldades para aprender. Ele preferia deixar as aulas e ir passear no campo, porque já não encontrava assim aquele gosto e facilidade para com os estudos. Com esta dificuldade, ele foi pedir conselhos, seja para São Leandro, seja também para outros professores de seu tempo, que explicaram a ele que para um reto desenvolvimento intelectual era preciso 2 coisas. A primeira, oração, porque pela oração nós pedimos a graça de Deus e as luzes do Espírito Santo. A segunda, disciplina. Era preciso uma vida de disciplina. E nós podemos dizer que Isidoro de Servilha, ele aprendeu a aprender, seja por uma vida de oração e contemplação, seja também por uma vida de disciplina. E a partir disto, Santo Isidoro desenvolveu-se intelectualmente como ninguém de seu tempo. Estudou grego, latim, hebraico, teve acesso a inúmeras obras dos séculos passados e pôde assim reunir diversos escritos, traduzir outros. Uma de suas famosas obras, chamadas Etimologias, ele trata de diversos assuntos. E assim, Santo Isidoro, depois de ser educado pelo seu irmão São Leandro, se tornou padre, e São Leandro, que era bispo de Servilha, morreu, e automaticamente então nomearam Isidoro como o bispo de Servilha. E ali ele desenvolveu um episcopado muito fecundo, seja com concílios, seja também desenvolvendo a educação religiosa de seu povo. Ele formou uma espécie de comunidade de ensino para o clero e também para as ordens religiosas, o que seria aqui uma espécie de seminário, que só séculos depois vai aparecer estruturado na história da Igreja. Santo Isidoro de Servilha, pelos seus ensinamentos e pela sabedoria que tinha, se tornou referência pelos séculos futuros, principalmente na Idade Média. Assim, Santo Isidoro, ele é a ponte entre a Antiguidade e a Idade Média, um homem de profunda cultura, que é então denominado na Igreja como doutor. Doutor
porque se abriu ao Espírito Santo e permitiu que a graça de Deus acontecesse na sua vida. Dele nós aprendemos: se queremos, de fato, frutificar numa vida intelectual, nós precisamos de oração e disciplina. Este foi o segredo de Santo Isidoro de Servilha, que depois, como bispo, nunca fugiu dos momentos de oração e de contemplação. Peçamos a sua intercessão. Ele que morreu no ano de 636 está no céu e reza por nós. Que o Espírito Santo nos ilumine a escolhermos sempre o caminho da verdade e não o caminho da mentira. Santo Isidoro descobriu sua verdade maior no Cristo nosso Senhor. Santo Isidoro de Servilha, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Se eu não me desesperar, se eu não esmorecer, minha fé vai crescer e a vitória eu alcançarei no nome de Jesus. Oh, oh, no nome de Jesus. Oh, oh, se eu orar, se eu não me desesperar, se eu não esmorecer, minha fé vai crescer e a vitória eu alcançarei no nome de Jesus. Oh, oh, no nome de Jesus. Oh, oh, no nome de Jesus. Oh, oh, no nome de Jesus. Minha fé vai crescer e a vitória eu alcançarei no nome de Jesus. Oh, oh, no nome de Jesus. Oh, oh, se eu orar, se eu não me desesperar, se eu não esmorecer, minha fé vai crescer e a vitória eu alcançarei no nome de Jesus. Oh, oh, 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 eu oro, confio, proclamo, é Senhor. Eu oro, confio, proclamo, é Senhor. Eu oro, confio, proclamo, é Senhor. Eu oro, confio, proclamo, és Senhor. Se eu orar, se eu não me desesperar, se eu não esmorecer, minha fé vai crescer e a vitória eu alcançarei no nome de Jesus. Oh,
Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus. Amabilíssimo Jesus, quanto pesa sobre os vossos ombros dilacerados a dura cruz dos meus pecados. Perdoai-me, concedei-me a graça de levar em penitência a cruz das tribulações e dores, e de aliviar, por vosso amor, os sofrimentos e as angústias dos meus irmãos oprimidos de aflições. Meu Jesus, dai-me um coração contrito e abrasado de caridade. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus. Senhor, que te deixaste ferir, do teu sangue vem a paz. Aqui estou, perdoa-me. Cristo elevado na cruz, és amigo do pecador. Aqui estou, perdoa-me. Senhor da morte vencedor, verdadeiro Filho de Deus, aqui estou.